Olá, tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um estudo do canal A Verdade na Prática. E eu gostaria de fazer um pedido a você. Antes de tudo, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, porque assim você nos ajuda a propagar o Evangelho e a anunciar o Reino de Deus. O nosso objetivo principal com esses estudos é alcançar o maior número de pessoas possíveis que não têm acesso direto às Escrituras, ou, mesmo que tenha acesso, não tem um conhecimento um pouco mais aprofundado dos assuntos que nós falamos. Portanto, se você puder, publique este vídeo nas suas redes sociais e nos ajude a propagar o Evangelho. Esse é o nosso objetivo principal. Então não deixa de se inscrever aqui no canal, tá? Se você gostar dos nossos estudos, deixa aí também um joinha para nós, tá? Faça um comentário também, se você quiser fazer algum comentário a respeito do estudo. E ative aqui, ó, do lado de cá, o sininho para que você receba novas notificações dos nossos estudos. Uma recomendação que eu sempre faço: acompanhe não só os nossos estudos, mas todo estudo bíblico com uma Bíblia. Se você tem uma Bíblia em casa, pegue a sua Bíblia e acompanhe todos os estudos, verificando cada texto, cada passagem que for dita, para que você crie o hábito da leitura da Palavra de Deus e também de verificar se o que está sendo dito realmente está sendo dito como diz as Escrituras Sagradas. Portanto, eu recomendo que você faça isso, que você nos acompanhe e também use a sua Bíblia para entender, compreender e assimilar o texto bíblico do qual nós estamos falando. Tá bom? Então vamos logo para o nosso estudo. O tema de hoje é o tema de uma festa que é comemorada por muita gente no mundo todo. Aqueles que se declaram cristãos em vários países do mundo comemoram nesse mesmo período a festa conhecida como Festa da Páscoa. Mas eu pergunto, você sabe o que significa realmente esta festa? Você sabe como ela surgiu e por que surgiu? Quando eu me preparava para falar sobre esse assunto, alguns amigos me pediram, falaram comigo e disseram assim: será que falar sobre a Páscoa no contexto que ela realmente é, não vai causar nenhum desconforto para aqueles que comemoram ela da forma que eles conhecem? E eu refleti sobre isso e fiquei pensando, ora, seria negligência da minha parte não falar para as pessoas o que a Páscoa realmente significa. Seria negligente não dizer a verdade e deixar que as pessoas se enganem e enganem umas às outras, considerando que a festa da Páscoa, como é comemorada nos dias atuais pelo povo cristão, não tem nada a ver com o significado original dela. A Páscoa, como nós a conhecemos hoje, uma Páscoa comercial e uma Páscoa cheia de elementos pagãos, não é a Páscoa judaica e muito menos a Páscoa cristã, verdadeiramente falando. Portanto, me senti na obrigação de falar com vocês sobre esse assunto de forma real e bíblica, para que você, a partir de hoje, conheça a verdade e, a partir de hoje, você possa se libertar deste mal que está sendo introduzido na mente das pessoas, que é essa Páscoa, como está sendo comemorada atualmente. Vamos lá? Então me acompanha aí. Pega a sua Bíblia, o texto que nós vamos começar a falar está registrado lá em Êxodo, no capítulo de número 12, do primeiro versículo até o versículo 51. Você pode lê-lo depois que você ouviu o estudo, porque é um texto longo, mas o texto de referência é esse aí, tá bom? Vamos começar com o significado da palavra Páscoa. Ora, a palavra Páscoa vem do hebraico e significa passar por cima. A tradução dessa palavra é sobrepor, passar por cima de alguma coisa. Esta festa ela é comemorada por 7 dias pelos israelitas, tendo início no 15º dia do mês de Nissan. Eu quero falar um pouco sobre o significado cultural e religioso da Páscoa judaica primeiro, para que vocês entendam. Segundo a Torá, o livro sagrado, o Antigo Testamento, que é lido pelos judeus,
e a tradição judaica, o anjo da morte, ou anjo destruidor, passou sobre a casa, as casas nesse caso, assinaladas com sangue do Cordeiro Pascal, que foi uma determinação de Deus para Moisés, para que eles matassem um cordeiro e pegasse o sangue do cordeiro e colocasse sobre os umbrais da porta, para que quando o anjo destruidor passasse, ele passasse direto pela casa dos israelitas e fosse nas casas que não tinha essa marca. Necessariamente a casa seria as casas dos egípcios. Essa foi a última das pragas que Deus lançou sobre o Egito, com o objetivo de convencer o faraó a libertar Israel, o povo judeu, da escravidão naquele país. Bom, esse é o sentido original da palavra e do significado da festa. Portanto, este ato de Deus em favor dos israelitas, tá? Ele tem um sentido de libertação e livramento, ou livramento, libertação ou livramento. E o próprio Êxodo, o ato de sair do Egito para a Nova Canaã, para Canaã, a terra prometida que Deus havia prometido ao seu povo, este ato de ir, que nós chamamos de Êxodo, e é um livro da Bíblia, né? Ele tem a concretização deste ato de libertação que Deus prometeu ao seu povo. Então, a Páscoa para os judeus tem um significado muito mais profundo do que se ensina hoje em dia. Significa libertação, significa livramento. Deus dando livramento ao seu povo. Deus preparando um ato que veio a marcar a vida não só dos egípcios, pela perda dos seus primogênitos, como também a libertação de um povo que estava escravo há 400 anos. Ora, ali Deus fez um evento maravilhoso e para isso Deus preparou toda uma situação. Deus ensinou através dos líderes do povo como eles deveriam se preparar para aquele ato, para aquela situação, para aquele fenômeno que estava por vir. E Deus entregou uns elementos para eles, para que aqueles elementos servissem como exemplo para o que estava por vir no futuro. Alguns chamam isso de ato profético de Deus. Deus estava escrevendo no coração daqueles homens e mulheres o que havia de vir no futuro, relacionado com Jesus. Vamos lá. Bom, dada a importância dessa festa, desde aquela época até a data de hoje, os israelitas comemoram a festa da Páscoa. 3 são os elementos principais deste ato, desta comemoração, vamos dizer assim. E eu quero falar um pouco sobre elas. Não vamos entrar em detalhes para que o vídeo não fique muito longo, mas eu quero falar sobre essas 3 coisas, esses 3 elementos que são importantíssimos para o que nós chamamos de a festa da Páscoa. O primeiro deles é que Deus mandou que os judeus separassem um cordeiro macho e sem defeito. Um cordeiro que seria imolado, que seria morto, que seria sacrificado. Então, o cordeiro teria que ser sem manchas, macho, sem manchas, sem defeito, para que se fosse sacrificado, e esse sacrifício, o seu sangue vertido na porta da casa do judeu, do israelita daquela época, iria ser o sinal para que o anjo destruidor passasse por cima da casa e não fizesse mal a eles. Então veja aí a ligação entre um fato e o outro, tá? Então, esse primeiro elemento, o cordeiro, nós já falamos. Vamos falar sobre o segundo elemento. O segundo elemento é o matzor. Que é matzor? É o pães sem fermento. A palavra significa pães sem fermento ou pães asmos. O fermento representa, neste caso, a mistura, né? A mistura cultural, a mistura religiosa, que Israel não poderia ter essa ligação com a cultura egípcia, que era uma cultura pagã. Então, com relação à igreja, com relação ao cristianismo, que nós vamos falar sobre isso também, sobre o fermento, representa então a mistura com o mundo, a mistura com as coisas impuras, com a cultura pagã, com a cultura de pecados, de orgias. Então nós não podemos nos misturar. É isso que os pães asmos aqui representam.
representam a santidade, a separação do povo, das culturas, para que não se misturasse. E o terceiro elemento, não menos importante neste caso, é o mahor, que significa a mesma coisa que ervas amargas. E as ervas amargas, nesse caso, era preparado um tipo de chá, né? Essas ervas, esse chá que era preparado, era para ser tomado para que se ficasse na memória, naquele dia, né? Para que desse vamos dizer assim, um efeito de lembrança para aquele povo, para o povo judeu, que eles passaram momentos difíceis ali no Egito, momentos de dificuldade, momentos de amargura, de dor, de sofrimento. Então, essa erva que era preparada como um chá para eles tomarem, tinha esse propósito, tinha esse significado de parecer, de lembrar, na verdade, né, que eles haviam sofrido muito ali. E não era para eles esquecerem desse sofrimento. Esse era o significado desse terceiro elemento que nós chamamos de mahor. Bom, eu quero falar também sobre a harmonia entre a Páscoa judaica e o cristianismo. Havia uma semelhança, como eu disse a você no princípio, e também falei até aqui sobre os três principais elementos da Páscoa judaica, e falei sobre essa representatividade, né? Essa semelhança com a fé cristã. E nós vamos começar primeiro pela morte do Cordeiro, tá? Para você ter uma ideia, a semelhança entre a morte do Cordeiro e a morte de Jesus é que Jesus morreu exatamente no período da Páscoa, no período da comemoração dessa festividade pelos israelenses, pelos judeus. Jesus foi morto justamente nesse período. O Cordeiro representa lá na festa da Páscoa judaica a libertação do povo da escravidão do Egito. A morte de Jesus representa a libertação do homem do pecado e da morte eterna em consequência desse pecado. Então a importância da ligação, né, dessa harmonia entre a Páscoa judaica e o cristianismo, em primeiro lugar, é isso aí. É que nós somos libertos pelo sangue derramado na cruz do Calvário por um cordeiro inocente. Jesus é comparado como o cordeiro pascal, tá? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz as Escrituras. E nós vamos ver isso, né, se concretizando na libertação daqueles que o aceitam como seu Salvador. Vamos lá, segunda harmonia entre a festa judaica e o cristianismo. Nenhum osso foi partido. A recomendação de Adonai para que se não quebrasse nenhum osso do cordeiro. Na comemoração judaica, não se podia, naquele período que eles estavam no Egito, na libertação, no ato de que Deus deu a eles para prepararem toda aquela janta daquele jeito, né, aquela ceia daquele jeito, o cordeiro não podia ser quebrado, eles não poderiam partir nenhum osso do cordeiro, nem na pata, nem na costela, nem na cabeça, nada. Ele tinha que ser sacrificado sem quebrar nenhum osso. E a harmonia entre o evangelho, entre o cristianismo, é essa, que nenhum osso foi quebrado. Tá recomendado lá em Êxodo capítulo 12, o versículo 46, a parte B. Não quebrareis osso algum, se referindo ao cordeiro. E aí nós vamos ver no Novo Testamento, lá em João, no capítulo 19, no versículo 36. E todas estas coisas ocorreram para que se cumprisse a Escritura. Olha só, nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, quando Jesus foi sacrificado, vamos dizer assim, quando ele morreu no Calvário, lá na cruz, para libertar a humanidade, para salvar o homem, nenhum osso seu foi quebrado. Acredito que os senhores devem saber, senhoras também, que no texto bíblico fala sobre os dois ladrões que morreram ao lado de Jesus e que eles estavam demorando para morrer e os soldados romanos deram ordem, né? Os soldados receberam ordem de quebrar as suas pernas e eles marretaram as pernas daqueles dois ladrões e quebraram seus ossos, quebraram suas pernas para que o corpo deles se debruçasse e eles pudessem agonizar e morrer o mais rápido possível. Jesus não passou por esse processo, não tocaram em Jesus para quebrar nenhum osso. Então, se cumpriu ali as Escrituras Sagradas a respeito deste ato com relação a Jesus Cristo.
O terceiro evento, vamos colocar aqui terceiro fato harmonioso com o Evangelho, assim como os israelitas, os cristãos devem deixar de lado o fermento, pois este representa o pecado, a corrupção, a malícia e a desobediência. Viu aí? Nós precisamos entender isso. Os pães asmos representavam que eles estavam deixando de lado a cultura do Egito, que era uma cultura ruim, uma cultura pagã, para viver uma nova vida agora. Estava iniciando um novo processo na vida deles. Para nós cristãos, é a mesma coisa. Nós vamos viver uma nova vida, porque o fermento representa isso. O fermento representa pecado, corrupção, malícia e desobediência. E nós devemos substituir isso pelos pães asmos da sinceridade e da verdade. Vamos ver o texto ainda, esse mesmo assunto, nós vamos encontrar no texto de Mateus capítulo 16, versos 6 a 12, Marcos de 8 a 15. Mas eu quero ler para você aqui 1 Coríntios 5, 7 e 8. Diz assim: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Muito bem. O quarto elemento harmonioso entre a Páscoa judaica e o cristianismo: um cordeiro sem mancha e sem defeito. Como eu disse a vocês, lá em Êxodo, eles escolheram o cordeiro que era macho e sem defeito algum. Vamos ver aqui, Êxodo 12, 5. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Olha aí, macho, sem defeito e de 1 ano. Vamos ver agora Hebreus 4, 15, a parte B. Mas temos o sacerdote supremo, que é a nossa semelhança. Ele foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Viu aí? 1 Pedro 2,22, ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. 2 Coríntios 5,21, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, se nós pegarmos o Cordeiro Pascal da festa judaica com Jesus e compararmos, nós vamos ver que Deus escolheu um cordeiro que não tinha defeito, e o pecado representa o defeito, que era macho e Jesus era homem. Então pegou essa representação e nós podemos entender que Jesus, que é o Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro Pascal, morreu sem pecado, sem defeito algum, por nós que somos pecadores. Somente nele, em Jesus, isso é possível. Eu ainda quero abrir um parêntese aqui para dizer que existem pessoas que acreditam e confiam que há um outro Salvador ou uma outra Salvadora. E eu vou fazer um estudo ainda para falar sobre esse assunto. Mas eu quero que hoje você lembre que o único que morreu verdadeiramente e se sacrificou pela humanidade para salvá-la foi Jesus Cristo. Não existe outro, nem homem e nem mulher, que tenha feito algo assim. Só o Filho de Deus, Jesus Cristo, fez isso. Vamos para um outro assunto agora, vamos para outro tema. A adulteração do significado da Páscoa. E é isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção, considerando que antes nós falamos sobre a origem da Páscoa, o significado da Páscoa para os judeus, falamos sobre a harmonia entre a Páscoa judaica e o cristianismo, né, o sacrifício de Jesus no Calvário. Nesse momento, quero falar para vocês sobre a adulteração do significado da Páscoa. Que adulteração é essa? O que isso significa? Vamos falar agora para você, e eu preciso que você preste bastante atenção para que você não seja mais enganado. Bom, elementos do paganismo foram inseridos na comemoração da Páscoa. E quando eu falo paganismo, eu falo de
coisas que não estão dentro das Escrituras, que não foram ensinados por Jesus, nem pelos discípulos, nem por aqueles homens que nós chamamos de pais da igreja. Não havia, nessa época, esses elementos que eu vou falar agora. Esses elementos foram introduzidos muito depois, com objetivos bem escusos, com interesses bem particulares e que trouxeram, vamos considerar assim, fermento para a igreja chamada cristã. Aquilo que o próprio Deus e Jesus recomendou que não se fizesse, assim como os discípulos disseram não fizesse, não misturasse fermento, para que não pudesse levedar a massa, não pudesse apodrecer a massa, estes homens fizeram depois, muitos anos depois, trazendo esses elementos do paganismo, da idolatria, do misticismo para dentro da igreja através dessa comemoração. Mas vamos voltar aqui. Vamos ver que elementos são esses. O primeiro deles que eu separei foi a quaresma. Não se praticou nada parecido com isso no passado, nem pelos judeus, nem pelos cristãos antigos. Então, pessoal, não deixa de assistir a segunda parte desse estudo. Lá você vai encontrar a finalização do estudo sobre a Páscoa e você não pode perder isso, tá certo? Não deixa de se inscrever também no canal. Assim você vai poder acompanhar todos os nossos estudos. Te vejo lá!